Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, como eu falei para vocês na aula passada. Na parte de marketing, a gente começa com uma parte um pouco mais gostosa, né? mais agradável da gente trabalhar aí. Daiane, boa noite. Então, vamos lá. Então, como eu ia dizendo para vocês, hoje eu começo com uma parte um pouquinho mais de estratégia e tal, que é um negócio um pouquinho mais legal do que o que a gente vinha vendo, né? O que a gente vinha vendo era uma questão muito teórica em que a gente não conseguia ver taticamente lá como que se desenrolava o marketing em si. Vocês lembram que lá no comecinho, uma das primeiras aulas que eu dei para vocês, uma das primeiras aulas que eu dei para vocês, eu colocava lá um ciclozinho de marketing, né? Onde a gente entrava com a pesquisa, realizava essa pesquisa, via lá as duas coisas que saíam, que eram os problemas e as coisas boas, né? Os problemas a gente atacava eles para tentar solucionar, e as coisas boas a gente utilizava para fazer a nossa publicidade, propaganda e tudo mais que tem direito, né? Então, o ciclo de um planejamento de marketing, ele é justamente esse, é você fazer ali no início, o quanto antes você detectar aquilo que está problemático na sua empresa, né? Atacar esse problema e fazer com que ele se torne uma vantagem competitiva. Tá? Então, esse é um ciclo vicioso que ele vai acontecer sempre e tal. Só que o que acontece aqui, pessoal? Hoje a gente começa a falar de planejamento estratégico, e quando eu falo de planejamento, eu falo de futuro. Tá? Eu preciso, para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje as empresas não estão trabalhando o hoje. Como é que eu vou sair, por exemplo, da pandemia? Hoje eu estou complicado na minha empresa, eu não estou conseguindo vender e tal, não sei o quê. As pessoas que trabalham marketing, elas não estão preocupadas com o hoje, elas estão já pensando no amanhã, já estão pensando em como que vão sair da pandemia, tá? Deixa eu baixar um pouquinho a massa aqui, que já estava embaçando o óxido com uma zica, né? Então, pessoal, quem trabalha com estratégia de marketing já está pensando no futuro, já está pensando em planejamentos de como sair da crise, tá? E obter vantagem competitiva com isso. Tá? É assim que funciona o planejamento. Eu já tenho que pensar em futuro. Se eu estiver pensando em presente, eu estou atacando o problema no presente. Então, isso não resolve. Tá? Isso são pessoas imediatistas em que estão sempre atrás da concorrência. Então, pensar estrategicamente é pensar para frente. Pensar estrategicamente é pensar para frente, tá? Então, vamos lá no nosso planejamento estratégico aqui, ó. Como eu falei para vocês, existem 5 tipos de empresas aqui. E isso serve para a nossa vida também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Para que vocês tenham noção aí. Então, existem 5 tipos de empresas. Primeiro, aquelas que fazem as coisas acontecerem. Ou seja, são aquelas empresas que são referências. Tá? São aquelas empresas que pensam no futuro, agem no presente pensando no futuro. Ok? Então, essas fábricas, essas empresas, são as empresas que fazem as coisas acontecerem. Elas se tornam referências. Tá? Também existem aquelas que acham que fazem as coisas acontecerem. Tá?
São aquelas empresas que não fazem nada de planejamento estratégico e investem ali em uma coisa, em outra, tentando com que as coisas aconteçam, tá? Muitas das vezes pode ser que dê certo, muitas das vezes pode ser que dê errado. Então, eu conheço diversos tipos de empresas que, por exemplo, existem oficinas mecânicas que só não fecharam ainda porque você tem muita demanda, porque a incompetência é total. E não só empresas mecânicas, né? Oficinas mecânicas. Existe uma série de outras empresas desse tipo. Então, isso elas acham que fazem as coisas acontecerem porque tem uma gama de clientes ainda. Tá? À medida que você entra na concorrência, você acaba perdendo esses clientes. Ok? A terceira tipo de empresa aí são aquelas que observam as coisas acontecerem. Ou seja, eu deito em berço esplêndido e fico esperando as coisas acontecerem. Olha, será que o governo vai mudar o plano, né? Não sei o quê. E aí ele fica esperando o governo mudar, ele fica esperando as coisas caírem do céu e tal. E são empresas que fatalmente podem ser surpreendidas aí, fechadas com pouco tempo, tá? O quarto fator aí é aquelas que se surpreendem quando as coisas acontecem. São aquelas que só trabalham reagindo quando as coisas acontecem, tá? Então eu fico surpreso aí que eu vou tomar uma ação, eu vou fazer uma ação de planejamento. Então também é uma empresa que está errada aí, né? Zé Luiz aqui, boa noite, Zé Luiz. Boa noite. Beleza? Então, são aquelas empresas que elas se surpreendem quando as coisas acontecem. Ou seja, eu preciso pensar no futuro, eu não penso e aí eu me surpreendo porque eu não achava que aquilo pudesse acontecer. Tá? E existem aquelas que não sabem o que aconteceu. Essa é o pior tipo de empresa, né? Que vai fechar e não vai nem saber por que ele fechou. Tá? Então, existem esses 5 tipos de empresas. Aí eu volto a tocar naquele assunto com vocês e você se antecipar às coisas. Tá? É o modo mais correto de você fazer as coisas. Quando eu falo de marketing, eu não falo só de marketing para empresas. Eu falo, inclusive, de marketing pessoal. Lembra que eu falei para vocês, olha, se eu vou para uma entrevista de emprego, eu preciso me preparar. Eu preciso tomar conhecimento do que é aquela empresa, o que ela faz, quais os produtos que ela fabrica, qual é a sua missão, qual é a sua visão, né, quais são os valores dessa empresa. Normalmente isso você encontra nos sites das empresas, tal. Então são fatores que vão fazer com que eu me antecipe, ou seja, numa entrevista de emprego, eu não espero a pessoa ficar me perguntando tudo que é tipo de coisa. Então, na entrevista de emprego, eu vou lá e começo a comentar sobre aquela empresa, trago a empresa para mim, trago a entrevista para mim. Então, esse é o mais correto das coisas acontecerem, tá? Então, eu me antecipo. Por quê? Porque eu estou me planejando para eu ir para uma entrevista de emprego, tá? Essa é a forma mais correta. Por quê? Se a pessoa fizer uma pergunta, me lembro até, se não for, acho que foi a Monique que perguntou uma vez para mim, né, que a gente estava conversando sobre isso, de que, mas você não tem que esperar as pessoas perguntarem as coisas na entrevista de emprego? Sim, na maioria das vezes sim, mas quando você está preparado para a entrevista de emprego, você emenda nas suas respostas esse saber sobre aquela empresa. Você demonstra que você se preocupou em ver o que era aquela empresa, tá? Eu não vou chegar lá caindo do céu e falar, eu vou esperar
me perguntarem as coisas e eu não sei responder e tal. Não, eu me preparo para essa entrevista de emprego. Da mesma forma, pessoal, as empresas são dessa forma, tá? Elas têm que se prepararem hoje para o futuro, ok? Eu preciso fazer o meu planejamento visando o futuro. Eu não posso ficar esperando o Covid acabar, porque quem estava esperando o Covid acabar está até hoje, né? E as coisas não têm previsão para acabar. Então, vocês já imaginaram que é uma empresa que não se planejou para isso, né? Muito difícil, tá? Então, ela funciona dessa forma. Eu preciso me planejar, tá? Então, ó, qual é a definição, então, para planejamento estratégico? Planejamento estratégico, ele deve fazer parte do cotidiano das empresas, ou seja, eu preciso buscar, com o menor intervalo possível de tempo, fazer pesquisas para eu entender o que está acontecendo naquele mercado. E o ano que vem, pessoal, a gente vai entrar numa área que é de marketing digital, tá? Em que essas informações estão chegando já hoje ao alcance dessas pessoas para poderem tomar resoluções, para poderem fazer os planejamentos. Esses dados são coletados diariamente, tá? Então, ó, ele precisa, hoje há uma tendência muito grande a contratar profissionais, e esse mercado está bombando, tá? A contratar profissionais que entendam de marketing digital. Por quê? Porque essas informações, elas são coletadas diariamente e qualquer problema que você detecte ali, por exemplo, uma queda de vendas, tal, qualquer problema que você detecte ali, você pode atuar mais rapidamente. Então, isso é pensar futuramente, tá? Então, ó, o planejamento ele deve fazer parte do cotidiano da empresa. Não importa o seu porte, principalmente hoje, em que você colocar propaganda, por exemplo, em redes sociais, ficou uma coisa muito barata, tá? Então, não importa o tamanho da empresa, ela pode fazer ações de planejamento estratégico de marketing. Tá? Então, ó, sua estrutura ou segmento, né? Nenhum empreendimento sobrevive sem um adequado gerenciamento dia a dia, ok? Então, principalmente o setor de marketing hoje, ele trabalha com análises diárias, tá? Todos os dias eu tenho que analisar aquilo que está acontecendo, ok? Depois a gente vai ver isso um pouco mais para frente, provavelmente no ano que vem, metade do ano que vem para frente, ou antes eu estou medindo aí com o último termo, quanto tempo vai levar para eu fazer esse curso de marketing digital para eles. Então, de repente, se ficar muito complicado, eu trago a partir do começo do ano que vem para vocês. Se eu conseguir dar esse curso para eles em 6 meses, tá? A gente vai também levar nos últimos 6 meses do ano que vem, tá? Então, vocês vão aprender lá que existem ferramentas hoje do tipo Google Analytics, Facebook Analytics, Instagram Analytics, Twitter Analytics. Então, tudo esse Analytics é como que você analisa, né? Como que você vai metrificar, como que você vai medir as coisas que estão acontecendo hoje na sua empresa. Então, nós vamos fazer lá no ano que vem um projetinho de marketing para vocês verem como que funciona isso, tá? Então, dia a dia, pessoal. Hoje há essa possibilidade, até então não havia, tá? Até então era, por exemplo, eu faria uma pesquisa a cada mês, ou uma pesquisa por semana, ou uma pesquisa a cada 3 meses, 6 meses, dependendo do porte da empresa, e aí eu ia montar o meu planejamento em cima disso. Hoje eu consigo interferir nisso todos os dias, ok? Entretanto, ó, a chave do sucesso é aliar as ações presentes com uma postura voltada para o futuro, tá? Eu preciso já pensar nas ações de hoje
Eu preciso montar ações de hoje visando metas do futuro. Ok? Não adianta eu montar ações para hoje, de hoje, né? Para colher resultados hoje, porque aí eu vou ser imediatista. Aí é ruim para a empresa. Tá? Aí qualquer coisa eu vou ser pego de surpresa. Beleza? Então é assim que ele vai funcionar. Ele trabalha sempre, o marketing trabalha sempre dessa forma. Tá? Fazer ações presentes pensando em futuro. Ok? Então, segundo Peter Drucker, aí, né, o planejamento não diz respeito a decisões futuras. Eu não faço decisões, tá, futuras. As decisões, elas são presentes, tá, com implicações futuras. Eu preciso fazer coisas presentes pensando nas implicações que vai ocorrer lá na frente. Tá? Então, as empresas estão hoje fazendo marketing de relacionamento, esse tipo de coisa, pensando em manter você como um cliente no futuro. Ok? Então, as ações hoje elas são presentes, pensando em futuro. Ok? Então, aqui está o ciclo do processo de administração estratégica. Primeiro, para eu fazer um planejamento estratégico, o primeiro passo é eu fazer uma análise ambiental. O que era análise ambiental? Vocês lembram do semestre passado que a gente viu o que era análise ambiental? Eu vou fazer uma análise do ambiente interno, ou seja, como estão minhas vendas, o que está acontecendo dentro da fábrica, se as minhas vendas estão em alta, se elas estão em baixas, né? Como que está meu produto perante a concorrência e tal. Então, eu preciso fazer uma análise daquilo que está ao meu alcance para eu fazer qualquer modificação. Tá? E também preciso fazer uma análise, já que é uma análise ambiental, das coisas que estão ocorrendo também lá fora, ou seja, as coisas que são externas, as coisas que eu não consigo interferir. Por exemplo, o meu produto ele depende da alta do dólar, então eu preciso saber quanto está o dólar, eu preciso saber se esse dólar está crescendo, se ele está diminuindo, né? Então eu preciso fazer uma análise ambiental. Eu preciso analisar as leis que compõem esse planejamento estratégico, se eu posso fazer as coisas que eu estou pretendendo, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o lançamento das novas embalagens de leite Brancão, tá? E foi eu que fiz o planejamento deles lá. Eu precisei checar as leis com relação ao CIF. E o que é o CIF? São os órgãos que regem ali os produtos. Então, para fazer a embalagem nova, eu tive que seguir uma série de regras que compunham essas leis. Tá? Eu não podia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no leite, eu não podia usar a imagem da vaquinha do leite Brancão, porque, segundo as leis que regem as embalagens, você pode induzir a criança a fazer com que a mãe compre aquele determinado produto. Eu não me lembro aqui se é no leite ou se é no produto lácteo, tá? Mas um dos dois eu não pude usar a vaquinha que era logo do leite Brancão por conta disso. Então nós tivemos que praticamente mudar a logomarca da empresa para que a gente pudesse utilizar nos produtos a mesma coisa. Tá? Então, isso é análise ambiental, pessoal. Eu vou analisar tudo que rege ao meu planejamento, como que está a minha empresa está em alta, se ela está em baixa e tal, as leis, o mercado econômico, tudo, então eu preciso checar tudo isso. Ok? O segundo passo, estabelecimento da identificação organizacional. Pessoal,
Identificação organizacional, vocês lembram que a gente comentou em uma das últimas aulas do bimestre passado sobre a missão, a visão, os valores da empresa, ou seja, a identidade organizacional dessa empresa, tá? Por que ela existe? Ou seja, a missão da empresa. Qual que é a sua visão de futuro? O que ela pretende no futuro ter? Tá? Quais são os valores organizacionais dessa empresa? Ou seja, quais são os valores que ela adota para essa empresa? Tá? Então, isso são estabelecimentos da identificação organizacional. A gente vê aqui na nossa região um monte de empresas que não tem missão definida, que ela não tem visão definida, tá? E aí, pessoal, acaba se tornando um problema, porque as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas tendem a ver essa identificação para os planejamentos que elas vão fazer, tá? Vocês já imaginaram, se a empresa não tem missão, cada pessoa dentro da empresa vai trabalhar de uma forma. Por exemplo, só para citar como exemplo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A cervejaria Cristal, tá, tem uma missão de vender um produto barato para o seu consumidor final. Tá? Se cada um pensar de uma forma estratégica diferente, tá, eu não tivesse uma missão definida na cervejaria Cristal, o que iria acontecer? Cada um iria montar uma estratégia, tá? De qualquer jeito. Então, por exemplo, eu poderia fazer um investimento absurdo em mídia de marketing, tá? Visando que essa empresa tivesse mais visibilidade no mercado. Só que isso poderia fazer com que o preço desse produto ele subisse. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma missão definida, que é de vender um produto mais barato no mercado, tá? Todas as pessoas vão pensar nas suas estratégias, procurando fazer com que o produto se torne mais barato. Tá? Então, por isso que existe um estabelecimento da identificação organizacional. Tá? Eu preciso ter missão, visão, valores definidos dentro da empresa. Pode ser o porte que seja. Tá? E o terceiro fator aí, né, eu já fiz toda a análise ambiental, já vi como está o mercado, vi qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os valores dessa empresa, né? E com base no estudo, eu vou montar a minha estratégia. Eu vou formular a minha estratégia. Tá? Formular é você colocar no papel ali. Não é ainda a implementação que é o próximo passo. É você formular a estratégia, eu colocar no papel tudo aquilo que vai ser necessário para eu fazer aquela estratégia. Ou seja, quanto eu vou gastar para fazer essa estratégia? Quanto de pessoal eu vou precisar para fazer essa estratégia? Eu vou precisar contratar pessoal para fazer essa estratégia? Tá? Quais os materiais, maquinários que eu vou precisar para fazer essa estratégia, para formular essa estratégia? Então, eu preciso fazer um apanhado de tudo isso. Inclusive, eu dar prazos para fazer essa estratégia. Tá? Eu fazer um organograma de prazos para eu montar essa estratégia. Então, para formular, para eu implantar essa estratégia, eu preciso antes formular, colocar no papel. É o que a gente chama de plano de marketing. Tá? Formulação da estratégia, ou seja, colocar no papel é um plano de marketing, não um planejamento. Aí é que está a diferença. Tudo isso aqui que a gente está vendo, ó, essa ação estratégica, é um planejamento completo. Tá? A formulação da estratégia, colocar no papel,
É um plano de marketing. Ok? E aí, se eu tenho esse plano em mãos, eu vou montar para quem é de direito, né? Por exemplo, eu vou distribuir da minha fábrica para todo mundo que eu vou precisar para executar essa implementação da estratégia. Então, por exemplo, é preço, eu vou precisar reduzir preço, então eu preciso chegar lá no cara de preço e falar, meu, vamos trabalhar junto aqui, pessoal de operações de serviços, junto aqui com o pessoal de precificação, e vamos fazer uma estratégia para reduzir o valor desse meu produto. Ok? Então, isso é implementação. Eu vou passar para os outros o que eu vou precisar para executar essa estratégia. Ok? E, por último, lá, o controle da estratégia. Se eu fiz uma estratégia, eu preciso saber se ela deu certo ou se deu errado. O controle da estratégia nada mais é que um feedback. Tá? Eu vou checar se ela deu certo ou se ela deu errado. Beleza, pessoal? Deu para entender aí legal? É que nem se fosse... Lembra aquele planejamento de marketing que a gente faz lá? É igual, é praticamente igual. Tá? Então vamos lá. Ó. Olha o que eu falei aí sobre a identidade organizacional da empresa. Ó. Identidade organizacional. Qual é o negócio da empresa? O que a empresa faz? Ó, se eu vou para uma entrevista de emprego, eu preciso saber o que ela faz, o que ela vende. Tá? Então, quais são os negócios da empresa? O que ela faz? Qual é a missão da empresa? Ou seja, qual é a razão de existir dessa empresa? Tá? Essa empresa existe uma razão dela existir. Ela existe para ser a empresa mais barata, ela existe para ser a empresa que tem melhor qualidade de mercado, ela existe para alguma finalidade ela tem. Tá? Algum posicionamento de mercado ela ocupa na cabeça do consumidor e ela se sobressai em cima da sua concorrência. Então, isso é a missão, é a razão dela existir hoje. Tá? Por que ela se sobressai à frente do concorrente? Okay? Também existem os princípios, ou seja, os valores da empresa. Quais são os princípios da empresa? Tá? Você pode ali contratar pessoas que têm um certo perfil que a sua empresa rege. Tá? Pessoas que são mais tranquilas, pessoas, por exemplo, o Google ele tem princípios de pegar pessoas que são mais malucas, são pessoas que são mais atiradas, são pessoas que têm mais uma visão de futuro. Tá? Então, isso é um princípio dela. Ok? E, por último, a visão, que é o que ela pretende no futuro. Qual é a sua visão no futuro? O que ela pretende ser? Tá? Então, essa identidade organizacional, ela serve justamente para aquilo que eu comentei com vocês, que eu preciso, dentro da fábrica, ter um norte. Eu preciso, cada funcionário precisa saber por que aquela empresa existe. Tá? Cada estratégia que é montada dentro da empresa, ela tem que ter como base a missão e visão da empresa. Tá? Então, eu não posso fazer planejamentos dentro da empresa de qualquer jeito, senão eu acabo ferrando com a empresa. Né? Se cada um fizer da sua forma, você vai acabar ferrando com a empresa. Então, é dessa forma, desse jeito que ela funciona. Eu tenho aqui alguns princípios da missão, da visão, os princípios básicos dela, que eu preciso seguir. Tá? Então, ó, dentro do cenário atual, ó, onde estamos? O que acontece hoje com a empresa? Para onde nós vamos? Qual que é a minha meta futura? Eu preciso ter meta, a empresa precisa ter metas de crescimento ou de convergência, eu preciso ter metas. Uma empresa ela não pode funcionar sem metas. Tá? Então, aonde que a gente vai? Quais são as metas que eu preciso alcançar dessa empresa? Né? E como que a gente vai chegar a essas metas? Essas metas elas precisam ser
plausíveis, elas precisam ser, eu preciso conseguir chegar nessas metas. Não posso colocar, por exemplo, tinha uma loja do lado da minha, em Dracena, e ela traçava metas de vendas iguais o ano inteiro. E aí o seu funcionário, o que ele fazia? Ele batia essa meta no Natal, que era quando você tem uma venda muito acentuada, e aí o restante do ano inteiro você não conseguia bater essas metas, que elas estavam muito acima daquilo que se conseguia. Tá? E aí o que acontecia? O funcionário trabalhava desmotivado. Tá? Ele só trabalhava motivado um mês no ano, que era o mês do Natal. Tá? Então, como que a gente vai chegar a isso? Eu preciso ter metas plausíveis, eu preciso ter metas que são alcançáveis. Tá? E a situação desejadas? Ó, quais são os objetivos estratégicos da minha estratégia de marketing, do meu planejamento estratégico? Tá? O que eu quero com aquilo? Vocês viram que o final daquele planejamento estratégico é o feedback. Então, eu preciso saber se eu cheguei àquilo. Então, eu preciso ter um objetivo final desse planejamento estratégico. Tá? Então, quais são os meus objetivos? É crescer 5% de vendas esse ano? Beleza, vamos tentar. Tá? Então, quais são os objetivos, né? A situação desejada. Quais são os objetivos estratégicos daquele planejamento que eu estou implantando? Tá? Quais são os indicadores? Lembre para vocês que eu preciso ter indicadores que fale assim, ó, a minha venda hoje é de, por exemplo, 20 mil, 30 mil reais por mês. Vamos supor que fosse 30 mil reais por mês. Então, a minha venda é de 30 mil reais por mês. Tá? No mês de fevereiro, essa venda ela foi de 15 mil reais. Então, eu tenho um indicador de fevereiro, essa venda ela é menor. Tá? E aí, eu preciso trazer essas metas para esse indicador menor. Ok? Então, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter números para eu poder comparar as ações estratégicas, para ver se aquilo deu certo ou não. Tá? Então, eu preciso de indicadores. Ok? Preciso de indicadores e também preciso de metas. Tá? Não existe um planejamento estratégico sem metas. Ok? E, por último, aí, os planos de ação. E quais são os planos que eu vou ter que fazer? Quais as ações que eu vou ter que fazer para chegar a essas metas? Ok? Então, quando eu tenho essas metas definidas, pessoal, por exemplo, na minha loja, quando eu tinha essas metas definidas, se eu via que eu não ia chegar naquela meta, tá, por pouco, eu fazia alguma ação promocional ou qualquer outro tipo de ação. Para quê? Para que eu mantivesse naquelas metas, sempre naquele padrão de metas. Ok? Então, eu preciso disso. Então, ó, o planejamento em si, ele facilita, primeiro, avaliar as expectativas a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, o de curto prazo são os indicadores. O de médio prazo são as metas. Médio e longo prazo são as metas. Tá? O segundo fator, conduzir a empresa ao mesmo rumo. Ela só vai ser conduzida ao mesmo rumo se eu tiver missão e visão definidas. Tá? Então, deu para entender? Missão e visão vai fazer com que toda a fábrica siga no mesmo rumo. Com todo mundo, por exemplo, ficar mais barato, o meu produto reduzir preço, então toda a fábrica precisa pensar em planejamentos estratégicos que reduzam o preço. Tá? Terceiro fator, entender o que ocorre no mercado. Como eu falei aí, vocês precisam fazer a análise ambiental para entender o que está ocorrendo no mercado. Tá?
Outro fator, racionalizar o processo na tomada de decisões. Tá? Eu não posso colocar metas do além. Eu preciso racionalizar, ela precisa ser racional. Que nem eu falei para vocês. Se em fevereiro eu sei que as metas são mais baixas, e eu sei que em dezembro as vendas bombam, eu sei que no dia dos pais as vendas bombam, eu sei que no dia das mães essas vendas bombam, então eu preciso traçar metas de acordo com cada mês. Tá? Outro fator, antecipar-se a situações desfavoráveis no mercado. Que nem eu falei para vocês, eu preciso já estar pensando como empresa como que eu vou sair da crise. Tá? Eu não vou ficar esperando a crise terminar, porque senão eu estou ferrado. Então eu vou me antecipar a essas situações. Tá? E por último aí, ó, desenvolver produtos e serviços evidentes, adequados ao mercado. Tá? Se eu tenho toda uma pesquisa de mercado em mãos, eu sei exatamente quais são os produtos e serviços que vão ser adequados ao mercado. Tá? Não se abre hoje empresas, e eu até é engraçado, porque, por exemplo, meu cunhado acabou de abrir uma empresa, não veio me consultar, acabou de abrir uma empresa, do nada, eles abriram sem saber, sem fazer uma pesquisa de mercado, sem saber quem que era o seu público-alvo, tal, foram simplesmente abriram. É que nem eu falei para vocês, às vezes isso dá certo, às vezes dá. Você deu sorte, tá? Só que dinheiro hoje, pessoal, não dá para você ficar contando com a sorte. Eu preciso reduzir essa parábola. Por exemplo, se eu abro um negócio sem fazer, que nem eles fizeram, sem fazer uma pesquisa de mercado, tá? O que pode acontecer? É 50% de chance de você acertar e 50% de errar. A sorte dos caras é que eles abriram um açougue, que hoje é uma das coisas que, por exemplo, as pessoas não deixaram de comprar carne, as pessoas mudaram os hábitos alimentares, né, porque a carne está cara, mas elas não deixam de consumir no açougue, não deixam de consumir no supermercado. Tá? Então, eles deram sorte nesse fator, mas se fosse, eu não arriscaria o meu dinheiro, por exemplo, para correr o risco de 50% de dar errado. Tá? Então, eu vou desenvolver produtos e serviços adequados ao mercado, e para eu fazer isso, eu preciso fazer pesquisa de mercado. Ok? Então, ó, a falta de planejamento leva a empresa a ser mais facilmente surpreendida por alterações de mercado. Tá? Então, eu não fiz planejamento nenhum, eu não sei o que está acontecendo no mercado, eu não sei se o dólar está crescendo, se não está, tal. E o meu pãozinho lá na padaria, ele é atrelado ao dólar. De repente, você tem uma alta, tal, e você é surpreendido por ela. Ok? Às vezes você pode estar vendendo o seu produto mais barato do que deveria, porque ele teve uma alta e você não teve o negócio de ir lá e ver se aquilo está adequado. Tá? Se o dólar subiu, se ele não subiu. Não é só o dólar, né? Existem fatores de mercado que pode estar acontecendo, por exemplo, empresas novas que entram no mercado e tal, se o seu produto está decaindo de venda. Então, eu preciso saber dessas alterações de mercado. Ok? Outro fator aí, tomar decisões não relacionadas aos objetivos empresariais. Pessoal, os objetivos empresariais, toda empresa sabe. Tá? Todo seu concorrente sabe quais são os seus objetivos empresariais. O que são objetivos empresariais? São aquilo que eu estou vendendo. Tá? São, aquele produto, aquele serviço que eu estou vendendo. Então, é fácil o seu concorrente, se você não tiver diferenciais de mercado, se você não tomar decisões que são aquele que a gente fala que é o pulo do gato seu, né?
Por que você é melhor que a sua concorrência? Porque eu tenho um pulo do gato guardado na manga. Eu tenho uma carta guardada na manga. Né? Então, isso não é relacionado ao objetivo empresarial da empresa. São coisas que são guardadas às 7 chaves, tá? E que só o alto escalão da empresa tem acesso a essas informações empresariais. Ok? Outro fator aí, ser menos eficiente no processo de tomada de decisão. Ó. A falta de planejamento é evidente que ela vai ser menos eficiente na tomada de decisão. Né? Se eu não planejar, como é que eu vou tomar a decisão? Né? A decisão vai ser aquela que eu falei para vocês. Pode ser 50% certa, pode ser 50% errada. Tá? Isso é correr risco. Eu costumo dizer que marketing, quanto mais planejamento, você vai diminuindo a possibilidade de erro. Então, se era 50%, 50%, e eu faço um planejamento estratégico, eu reduzo essa possibilidade de erro em torno de 20%, 30%. E aí eu passo a ficar com 80%, 70% de dar certo e 20% de dar errado. É muito mais vantajoso fazer as coisas dessa forma. Tá? E, por último, ficar desinformada sobre o seu setor e iniciativas da concorrência. Eu preciso estar sempre monitorando esse tipo de coisa. Né? Eu preciso estar sempre monitorando a minha concorrência. O que eles estão fazendo de novo? Ok? Então, eu preciso, né? São os planos aí que eu preciso seguir. Ok? Deixa eu fazer aqui para a gente não ficar cedo. Bom, pessoal, então, como eu ia dizendo para vocês, o marketing em si, um planejamento de marketing, ele tem 3 fases, tá? Aqui no topo da cadeia, aqui no topo, por que aqui no topo? Porque aqui é um processo gerencial, é um processo de alta administração. Que nem eu falei para vocês, são as cartas guardadas na manga aqui, ó, que fazem com que eu faça o meu planejamento estratégico. Tá? Então, ó, ele é da alta administração. Ó. São gerentes, são diretores que tomam as decisões do que vai acontecer na empresa. Tá? Então, ó, para isso, o meu planejamento estratégico aqui, ele precisa ter a visão, ele precisa ser com base na visão da empresa, forte orientação externa, ou seja, o que está acontecendo lá fora, foco a longo prazo, tá? Objetivos gerais e planos genéricos. Tá? Então, por que é planos genéricos? Porque são estratégicos. Tá? Até você ir chegar no operacional aqui, eu não sei se ele vai dar certo. Ele, lógico que se você faz um planejamento, você faz para dar certo, mas não quer dizer que talvez isso dê certo. Tá? Então, vamos guardar isso aqui. Ó. Por que é o topo da minha pirâmide aqui? Porque são menos pessoas tomando decisão. Ok? Aí, fiz lá o meu planejamento estratégico, eu vou passar para os meus gerentes, né? Veem o que precisa, né? A tática que vai ser necessária para eu implantar esse planejamento estratégico, tá? Então, eu vou passar para os meus gerentes, olha, faz isso acontecer. Então, ó, visão por unidades de negócios ou departamentos, ou seja, eu vou viabilizar em cada departamento que eu vou precisar, né, para colocar esse produto em prática, ok? Foco no médio prazo. Quando eu exerço aqui para os meus gerentes, né, eu não vou querer fazer isso a longo prazo. Eu vou querer que ele exerça isso a médio prazo, que ele coloque em ação isso o mais rápido possível. Tá? E por último, aqui definições das principais ações por departamento. Então, quais os departamentos eu vou utilizar, quais os departamentos vão ficar
ah, ah, eles vão monitorar o que, eles vão fazer o que cada departamento. Então, isso é o tático, tá? Está na mão dos gerentes fazerem isso acontecer, tá? Feito isso, eu vou para o operacional, ou seja, eu vou fazer ele acontecer. Então, aí você passa para supervisores ou a mão de obra que vai ser encarregada disso tudo. Então, ó, é uma visão por tarefas rotineiras, ou seja, de curto prazo, né, dentro da fábrica, são tarefas que acontecem diariamente, foco a curto prazo e definições de objetivos e resultados bem específicos. Tá? Eles fizeram a tarefa aqui e precisam saber se ela deu certo. Ok? Então, é fácil. Ó. Estratégico, alto escalão, vem no alto da pirâmide. O tático é o estratégico colocado para, né, no papel para ver se quais são as designações aqui. Os gerentes vão designar para que coloque esse operacional em ação, tá? Para que coloque o plano em ação. Beleza? Então, aí, ó, foca o planejamento tático lá, ó, o mediano, né? O do meio. Foco no médio prazo. Ó. A diferença entre o planejamento estratégico, ou seja, o de alto escalão, para o tático, é que o primeiro é voltado para a organização como um todo. Ou seja, o planejamento estratégico, ele quer que a fábrica toda, né, ele quer que as suas vendas, ele quer que o seu planejamento estratégico seja destinado para a fábrica toda. Tá? Já o tático é orientado às áreas dos departamentos da empresa. Tá? Eu vou colocar para cada gerente aquilo que eu quero dele. Então, é orientado para cada departamento da empresa. Então, podemos dizer que o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico. Ou seja, eu vou pegar o planejamento estratégico e vou ramificar. Eu vou fazer com que cada um dos gerentes daquela empresa execute aquilo que foi planejado. Tá? Então, a diferença deles é essa. No planejamento tático, ó, as projeções também são feitas com um período um pouco menor que o estratégico. Tá? Geralmente, a gente falou lá, né, que é um médio prazo, de 1 a 3 anos. Pessoal, planejamento estratégico não se faz planejamento estratégico toda semana. Tá? Eu faço um planejamento anual a cada 1, 2, para 2, 3 anos, tá? E vou trabalhando ali para que isso fique viável. Ok? Então, ó, no planejamento tático, estão envolvidos o plano de produção, ou seja, o que eu vou precisar para executar, né? E passar para o operacional aquilo que eu vou precisar. Planejamento de pessoal, ou seja, quantas pessoas, quem as pessoas que eu vou precisar contratar, se é necessário contratar, ou quais são as pessoas que eu vou precisar utilizar, tá? Dentro da fábrica. Também é composto pelos planos de marketing. Lembra lá que eu falei para vocês que planos de marketing são aquilo que eu tenho no papel, tá? Eu tenho ele não executado, eu tenho ele no papel para ser executado. Ok? Tudo isso resulta um plano financeiro empresarial. E não só financeiro, tá, pessoal? Eu também esqueci de colocar aqui, mas quis colocar, que também é um plano organizacional de tempo, ou seja, ele precisa de um organograma, além de um planejamento financeiro daquilo que eu vou precisar para executar esse projeto, eu preciso também de um organograma de ações. Tá? Então, dentro dele, ó, resulta num plano financeiro empresarial, ou seja, todo planejamento eu preciso saber quanto eu vou gastar, tá? Com visão geral de entradas e saídas, ou seja, quanto eu vou gastar para executar esse plano, o que eu vou precisar, eu preciso trocar maquinários, tal, isso são planejamentos de entradas.
E as saídas, ou seja, as minhas vendas vão cobrir esse planejamento de entradas, tá? As vendas, elas precisam, né? Os planejamentos de saída precisa cobrir aquilo que eu investi. Em quanto tempo, tá? Eu vou conseguir retornar isso para a empresa. Beleza? Então, ó, dentro do planejamento tático, que é o mediano lá, né, que é médio prazo, devemos responder as seguintes questões. O que fazer para executar? Então, o que eu vou precisar? Tá? Dá para fazer? É viável para a empresa? Vale a pena? Eu fui lá, fiz todo um levantamento de custo e vi que vai sair muito caro para a empresa. A empresa não vai ter condições de fazer. Então, não dá para fazer. Eu não vou colocar um plano e colocar em risco a falência da empresa. Então, dá para fazer? O que fazer? Dá para fazer? Né? Vale a pena fazer? Você vai ter um retorno em cima disso? Não posso gastar todo o dinheiro no planejamento e, de repente, não tem retorno. Então, vale a pena fazer? Isso vai gerar algum retorno? Tá? Ele vai funcionar? Lógico que ninguém faz um planejamento para não funcionar. Mas, lembra aquilo que eu falei para vocês. Dentro das margens de erro, eu preciso reduzir ao máximo essas margens de erro para eu ter uma visão maior, né, uma porcentagem maior de que vai dar certo. Então, vai funcionar? Eu preciso tirar aquele negócio de 50% de chance de dar errado e 50% dar certo. Eu preciso ter uma porcentagem menor de erro aí, tá? E quando vamos fazer? Então, o organograma que eu falei para vocês de tempo, de período, tá? Quando que eu vou fazer? Quando que vai ser executado? De quando a quando vai ser executado? Ok? Então, vocês viram aí que são várias ações do plano tático, né? Então, exemplos de plano tático aqui, ó. Garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em no máximo um dia. Lembra da SSI Schiffer? Qual que era o plano tático da Natura? Qual foi o plano tático do Boticário? De que aqueles produtos saíssem da fábrica no máximo em um dia. Qual é o plano tático do Mercado Livre? Os caras abriram o galpão para que você deixasse o seu produto lá no galpão para que eles demorassem no máximo um dia para entregar o seu produto. Tá? Então, isso são planos táticos. Ó, garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Então, eu preciso ter uma linha de qualidade ali, uma linha de checagem muito bem feita. Garantir que 100% dos funcionários possuam graduação. Então, eu passo lá para o meu departamento de RH que eu quero só pessoas com graduação. Tá? Então, ó, são alguns dos planos táticos aqui que eu posso colocar em execução. Tá? Isso é lógico. Como é que eu vejo qual que é o plano tático ideal? Eu vejo qual que é o plano tático ideal quando eu faço a minha pesquisa de mercado e eu vejo lá, em cima do meu problema, o que estava acontecendo. Tá? Então, ó, observação. É fundamental pensar no planejamento tático com a conexão entre o estratégico e o operacional. Então, para eu colocar isso em prática, vale a pena? Financeiramente, vale a pena estruturalmente? Tá? E eu preciso pensar que, né, o meu planejamento estratégico, se isso vai ser adequado ao meu planejamento estratégico, e se eu vou conseguir chegar nas metas que foram traçadas pelo planejamento estratégico. Ok? Então, ele funciona como um intermediário entre os dois, o plano tático. Beleza? Então, aí ainda, ó, dentro do planejamento estratégico, o tático, né, envolve planejamento de marketing. Lembra que o planejamento de marketing envolve trazer informações para dentro da fábrica que sejam viáveis para atender as necessidades e desejos do consumidor. Então, o que é um planejamento de marketing dentro do plano tático?
São planejamentos para que eu atenda essas necessidades e desejos do consumidor. Quais são essas necessidades e desejos? Não sei. Vou ter que fazer uma pesquisa de mercado para saber. Ok? Segundo, do plano tático, precisa um planejamento financeiro. Como eu falei para vocês, eu não posso gastar horrores e falir a empresa. Esse plano tático precisa ser adequado às condições financeiras da empresa. Tá? Terceiro, planejamento de produção ou de execução de serviços. Eu preciso fazer um planejamento de como que vai sair do papel aquilo lá. Tá? O que eu vou precisar para aquilo sair do papel? Eu colocar aquilo em produção. E por último aí, planejamento de capital humano. Ou seja, quem eu vou precisar contratar pessoas, eu vou precisar tirar pessoas de outros setores para execução desse planejamento. Tá? Vai envolver quem aqui? Vai envolver gerentes de outros setores, vai envolver pessoal de outros setores. Tá? Então, preciso de um planejamento de capital humano. Ok? Deixa eu ver como é que está aqui. Eu vou 17 por 27. Acho que não vai ficar muito corrido aqui para passar para vocês, senão qualquer coisa. O operacional eu vou passar na próxima aula, porque senão ele vai ficar muito corrido aqui, ó. Tá? Então eu paro aqui na 16 e volto a partir da próxima aula, a partir do slide 17 aqui, que é o operacional. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui no final, ó, aquela ação eu nem sabia que tinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma ação das Casas Bahia, que era em cima do grupo moveleiro lá, que era da pesquisa do grupo moveleiro, ou seja, de fabricantes de móveis do Rio Grande do Sul, em que o produto era comercializado nos mesmos moldes daquela pesquisa. Então ele está aqui, ó. Então vai dar para trazer isso para vocês na próxima aula, tá? Então vou ficar por aqui para a gente não estender mais. Deixa eu fazer a chamada. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Já pode fazer aí. Eu nem sei como é que está mais aqui. O meu está marcando, no meu relógio aqui está marcando 10 para as 10. No relógio aqui do meu notebook está marcando quase 20 para as 10. Bom, de qualquer forma, não vou estender para o plano operacional, porque eu quero trabalhar isso com mais tempo com vocês. Então vamos lá. Wesley, tá aí? Wesley não? Vou marcar o dia aqui hoje. Sim. Miami. Felipe? Não? Gabriela? Presente. E Zé Luiz? Aí, né? Dona? Tá. Lucas Correia? Lucas Natan?
Nick, Presente. Wesley. Beleza, pessoal? Alguma pergunta em relação ao slide aqui? Se tiverem, pode tirar as dúvidas. Qualquer coisa me envia lá. Se não quiser tirar por aqui, pode me enviar lá também. E normalmente eu também tiro para o pessoal. Beleza? Então era isso, pessoal. Então, até bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Então eu vou parar um pouquinho antes para a gente não precisar entrar em tudo isso. Beleza? Então, até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite.